Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Levemos a Deus, queridos, uma oração, Pai Nosso, peçamos a luz do Divino. Aliás, estamos na novena do Divino Espírito Santo, então peçamos a luz do Divino Espírito Santo que venha sobre nós, nos ilumine. Me ajude a responder essas questões que eu quero afrontar agora, com toda a sabedoria que vem do alto, que passa pela Igreja, pelo seu magistério, pelo costume que ela adquiriu, a sabedoria que ela adquiriu através dos tempos, nos séculos. Rezem comigo e com Jesus a oração que ele nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Sede da sabedoria, rogai por nós. São questões que surgiram ontem, enquanto na comunidade Kyria, do WhatsApp, a gente estava se empolgando com a missa da Ascensão do Senhor. Eu celebrava e o povo ficou ali se questionando. E agora então eu produzo estas respostas às várias questões que ali surgiram. Começamos pela missa tridentina, que é esta que eu celebro aqui. Vejam, queridos, sobre a missa tridentina e a nova missa, a missa do Novo Ordos, eu já falei numa outra palestra que está aí no YouTube, não no meu canal, mas está em algum lugar aí. E não vou me deter hoje sobre tudo isso, que seria muito longo. Mas apenas esclarecer uma questão que surgiu, se alguém perguntava se eu rezo pelo Papa Bento. Com certeza eu rezo pelo Papa Bento. Não só pelo Papa Bento, mas também rezo por Francisco. E rezo por todo o mundo. E isto é uma coisa que nós precisamos ficar tranquilos e certos. Vejam, queridos, nós que somos católicos, que estamos na verdadeira Igreja Católica Apostólica Romana, temos que rezar por obrigação por todo o mundo. Se não rezamos nós, mas então ficam sem a verdadeira oração. Todo católico deve rezar. Por que o católico não reza? O católico não reza pelo demônio, está condenado. Não reza pelo Lúcifer, que está condenado. E não reza também por aqueles que vão para o inferno, estão no inferno, estão condenados. Mas o católico não sabe quem está condenado ou quem não está condenado. É certo que, por exemplo, na tradição da Igreja, o padre não rezava a missa por aqueles que cometiam suicídio. Não oferecia oração pública por estas pessoas. Mas não estava impedido de rezar em particular. Não a missa em particular, essa não fazia, porque a missa sempre é pública. Mesmo quando eu rezo missa sozinho aqui na minha capela com a minha irmã, que está aqui do meu lado, essa missa não é privada, ela é sempre pública. É a oração pública e oficial da Igreja que se oferece. Mas eu posso rezar, com certeza, no meu coração, mesmo durante a missa, posso rezar até por uma pessoa que se suicida. Porque não sabemos quem foi condenado e quem não é condenado. Nós não julgamos ninguém. E por isso rezamos por todos, absolutamente por todos. Até pelo anticristo, pelo falso profeta, que é Bergoglio, rezamos por todos. Por todos.
A Deus é que cabe julgar, isto é, condenar ou abrir a porta da eternidade, do reino eterno para cada um. A nós incumbe rezar. E vejam, eu digo que nós, os católicos, é que realmente precisamos e devemos rezar por cada um e por todos. Nós, católicos, não podemos aceitar oração de gente de fora da Santa Igreja. Porque essas orações vêm, no mínimo, misturada com demônios. Isto, no mínimo. Quando não são orações feitas para os demônios. Algumas são missa satânica, ou orações oferecidas em cultos absolutamente estranhos ao costume da igreja. Essas nem se fala. Vou aceitar uma oração. Eu vou rezar pelo senhor. Não quero que reze por mim. Por favor, não reze por mim. Aliás, não adianta a tua oração. A oração oferecida ao demônio não chega a Deus, não vem a nós. Mas mesmo, eu digo, a missa de católicos que estão misturando. Essas missas vêm misturadas. Eles misturam religião e essas missas vêm, e essas orações vêm misturadas. Passam contaminação demoníaca, a sujeira do demônio vem a nós. Os próprios demônios vêm a nós por vezes. E assim, nesta categoria, nós colocamos a oração destes padres e bispos que não vão se desligar de Bergoglio e vão constituir com ele a seita demoníaca do falso profeta que se vai colocar aí aos pés do anticristo. Veja, as razões são gravíssimas, são estas. Quer dizer, o Bergoglio e estes padres e estes bispos estão levando essas pessoas, e tantos católicos de boa vontade, eu não sei até quando vai essa boa vontade, às vezes é boa vontade de ganhar um dinheiro, de continuar na escola católica, auferindo gordos salários. Às vezes é isso, padres e leigos continuam por causa disto. Ou na paróquia, não perder tudo aquilo que já disse em algum sermão. Eu, claro, abri mão, porque não é possível continuar em comunhão com estes padres, com estes bispos, com estas dioceses, que seguramente não vão abrir mão de comunhão com a seita bergogliana. Eu disse em termos de futuro, porque inclusive nos meus sermãos eu falo de um certo tempo em que a gente deve dar para que as pessoas, enfim, vá se esclarecendo, vá se aclarando as coisas. Então, bem, a dizer a verdade, já deviam ter notado isto desde que Bergoglio assinou aquela primeira exortação apostólica pós-sinodal, Evangelii Gaudium, na qual ele expôs, com todas as letras, o seu projeto de governo, que é um projeto de destruição da Igreja Católica. Ponto 1. Ponto 2. Quem, nesses 3 anos, acompanhou todas as desditas de Bergoglio, todos os escândalos que ele já promoveu no mundo e na igreja, bom, não quer se convencer que esse homem é o falso profeta, bem, não precisa esperar nenhum tempinho para já estar na falsa seita de Bergoglio. Já está. Aliás, tem aqueles que se antecederam tanto a Bergoglio quanto ao anticristo. Eu estou falando de leigos também, mas sobretudo de pastores, padres e bispos que já muito antes até do Concílio do Vaticano II, que, como digo, escancarou as portas da igreja para a entrada dos demônios,
então já estavam eles lutando por isto, seja vindos intencional e maldosamente dos inimigos de fora da igreja, como o comunismo, como a maçonaria, como os satanistas a todos, seja vindos então de dentro da própria Santa Igreja, como padres e bispos que queriam aplicar dentro da igreja os princípios da Revolução Francesa. Isto. Revolução Francesa e Revolução Comunista, aqui no Brasil, por exemplo, estes bispos aí, mesmo sem confessá-lo, bispos e sacerdotes, padres muitos, que são da teologia da libertação, e já de antes, eu digo, do Concílio do Vaticano II, mas também introduzir o modernismo, que, digamos outra vez, é a síntese, recolhe em si, no seu bojo, todas as heresias de todos os tempos. É terrível, os demônios estão todos soltos. Então, quer dizer, digo que esses padres, eles já fizeram a apostasia e já estão na seita do Bergoglio antes mesmo da aparição deste falso profeta. E estes não têm o que conversar com eles. Uma pessoa que se visse na paróquia de um padre libertador, de um padre, de um bispo desse escalão, não tem o que esperar, não tem o que esperar, não tem nem um minuto a esperar. Mas eu dizia que aqueles que ainda têm alguma esperança de conversar com o pároco, de conversar com o bispo, o pároco, por exemplo, também conversar com o seu bispo, se reste alguma chance, alguma dúvida, então, de fazê-lo. Mas não mais do que no prazo de 3 meses. Em 3 meses a coisa tem que estar esclarecida, as posições bem tomadas. Eu digo que em 1 mês basta. E 1 mês basta para a gente confrontar o próprio padre, o próprio pároco. E o pároco confrontar, e também os leigos confrontarem o próprio bispo e urgirem uma decisão, porque o cisma está aí, claro. Eles não vão falar nada e não vão reconhecer, vão se assustar. Mas quem está falando em cisma? Dirão eles. Não existe cisma para eles. Então já é um sinal de que estão realmente empedernidos na sua decisão pró-seita bergogliana. Destes, tem que se afastar. Queridos, aqui trata-se de ser intransigente. Aqui trata-se de tomar uma decisão firme. Quanto mais, eu digo, aqueles leigos que acompanhavam e acreditam nas profecias e dizem que Bergoglio é o falso profeta, que agora com a Amoris Laetitia nós temos o cisma documentado. E não há mais o que esperar outro sinal. Se continuarem esperando muito outro sinal, daqui a pouquinho o inferno os acolhe e eles estarão ainda esperando um outro sinal. Lá no inferno, do lado de Lúcifer. Esses mesmos católicos que propagavam as profecias, que anunciavam que tudo isso ia acontecer. Está acontecendo, aconteceu. O cisma é fato acontecido. É fato histórico, já se deu. É fato do passado, já aconteceu. Amoris Laetitia sigela, bota o selo, documenta. Agora nós estamos, sem dúvida nenhuma, vivendo o cisma. Por isso, desde Amoris Laetitia, eu tenho dado 1 mês, máximo 3 meses, para que a gente tome uma posição e se defina. Tomara que esse prazo que eu esteja dando, por algumas profecias, alguns zunzuns que eu estou ouvindo aí, a gente não sabe quando vai se apresentar o anticristo.
Mas o fato é que quando o anticristo fosse apresentado, os católicos, eu digo os verdadeiros católicos, já tem que se ter afastado definitivamente da seita bergogliana. Surgiu, queridos, isso que é preciso compreender, da noite para o dia, não tanto assim, porque, como digo, a coisa já vem se arrastando há muitas décadas, e agora desde todo o reinado de Francisco. Mas agora temos aí que tomar esta decisão e urge depois da Amoris Laetitia, não há mais que dediversar. É agora, tem que ser tomada a decisão. A intransigência é esta. Esta é a intransigência. Depois que você viu que o seu pároco, que o seu bispo faz pé firme com Bergoglio e a sua seita, você não pode pactuar com esta gente, nem com este pároco, nem com este bispo. Você tem que sair desta igreja. Não é mais a igreja católica. Agora é uma seita de Jorge Mário Bergoglio. E você tem que sair da seita do falso profeta. E na cara de pau. Não ir mais em missa nenhuma. Por mais válida que seja a Eucaristia lá. Vejam, queridos, não se trata da validade da Eucaristia. A Eucaristia é válida, por exemplo, em todas as igrejas ortodoxas. Né? A Eucaristia é válida. Mas a proibição da igreja canônica, da comunhão in sacris, atinge a estes também. Então, agora, a proibição de comunhão in sacris atinge também Bergoglio e a seita dele, por mais que rezem validamente a Eucaristia. Vejam, isso é importante a gente compreender, que a fé, que é a base de tudo, vem da audição. E se você vai lá nesta missa e começa a ouvir a pregação destes padres, que você vai continuar na seita de Bergoglio. E as heresias e os costumes do teu lado estará ali comungando, de repente, um recasado, e você estará comungando a mesma Eucaristia, na mesma missa, e ofendendo a Nosso Senhor na mesma medida. Então, isso não pode ser. Nosso rechaço tem que ser claro, forte. Eu já disse, para muitos não haverá outra solução diante da própria família que persiste, que não vê cisma, que adora Francisco, que adora o seu querido pároco e o seu bispo. Diante dessa própria família, de repente, alguém se encontre na condição de não ter outro jeito senão de entrar no seu quarto e rezar ao Pai em segredo. Pronto. Esta vai ser a prática católica. Não tem outro jeito. Não tem padre, não tem outras pessoas que possam se reunir com ela para rezar, não tem Eucaristia, vai ficar sem Eucaristia. Entra no teu quarto e reza em segredo. E Deus, que vê o que está acontecendo ali no segredo, vai te recompensar. Não há outra medida a tomar senão esta, queridos. Não há outra. Sinto muito. Não pode ir mais na missa, não pode mais pedir batismo, não pode mais, você pode batizar, né? Não pode mais unção dos enfermos, não pode mais pedir enterro, não pode mais nada a esta seita. É uma seita. Não tem tantas aqui no Brasil e no mundo. Não tem tantas seitas. Você acha que você pode ir no espiritismo?
Você acha que você pode ir no batuque, no candomblé? Você acha que você pode ir em qualquer pastor que abre hoje uma igreja, bota a Bíblia e aí saia... Não pode, não pode. Você é católico, não pode ir nessas coisas. Sob pena de excomunhão. Late sentença. Diretamente declarada pela Igreja no Código de Direito Canônico. E então você não pode ir nessas seitas, não pode ir também na seita de Bergoglio. Por mais que ela esteja revestida de todas aquelas aparências de catolicidade, que ficaram tantas com eles, né? Bispos, padres, catedrais, igrejas, Eucaristia, essa missa do Novo Ordos, enfim, que é válida, tudo isso os reveste de autoridade. Toda a pose deles é de... eles vão dizer que eu é que sou o cismático, né? Com certeza, com certeza. Então, mas você, que é consciente, que sabe, que aprendeu, que foi bem catequizado todos estes anos, sabe que não pode ir em seita, que tem que permanecer católico. E não tendo outro jeito, vai entrar no seu quarto e rezar ali em segredo. A questão é se eu rezo por Bento XVI. Na verdade, é uma questão de perguntar para mim se Bento XVI é ainda o Papa. Sabem, Bento XVI renunciou, e se a gente acompanha no Código de Direito Canônico, ele preencheu todos os requisitos ali, que são 2 só, ali declinados. E não só naquela ocasião, como também publicamente, ele pegou, todo mundo viu, quem não assistiu, pegou um helicóptero e foi lá para Castel Gandolfo, naquela hora aprazada, e pronto, tinha terminado o seu pontificado. E não só isto, como depois reclusou-se lá naquele conventinho dentro do Vaticano e só sai, diz ele mesmo, a convite para participar de alguma coisa, a convite do falso profeta de Francisco. E temos visto ele, para mim isso é gravíssimo, lá na cerimônia de criação dos novos cardeais. Temos visto ele lá na abertura, na falsa abertura daquela porta santa, da misericórdia do demônio e assim por diante. Cada vez que ele faz isso, ele está ratificando. E quando foi perguntado, algumas vezes perguntaram, ele ratificou a viva voz. Não, eu renunciei. Então, se tudo agora surgem as teorias, não é? Não, mas ele está sendo forçado, tem uma arma lá nas costas dele, ele é obrigado a dizer isso, a fazer assim, e até colocam, tem tudo isso, até colocam um sósia dele lá, a fazer de conta que é ele para participar de alguma cerimônia pública, e essas coisas todas que a gente não tem como provar. Não tem como provar. Não tem como provar. O que se pode provar é que, documentalmente, inclusive, é que ele renunciou. Se um dia ele viesse a público, o Bento XVI, e dissesse, não, eu fui forçado, pronto. Só dizer isso, não, eu fui forçado, me vi compelido a fazer aqueles gestos todos, pronto. Imediatamente estaria eivado de nulidade todos aqueles atos, ele teria sido sempre Papa e continuaria nosso Papa. Mas ele não veio a público ainda. Eu já disse isso em sermão. Se um dia ele dissesse, não, eu renuncio, eu já renunciei, mas Francisco foi eleito fraudulentamente, como de fato foi, e está provado isto documentalmente, e ele é o falso profeta, né? Mas eu não, ele podia fazer isto, mas eu renunciei. Então, bem, de qualquer forma, estamos então em sede vacante.
O que importa, queridos, a esses todos, tem um grupo de padres aí na Argentina, que há muito tempo publicam, para eles Francisco, para eles Bento XVI é o seu querido Papa. Mas que Papa é este? Emérito, né? Porque um Papa que não preside as cerimônias, um Papa que não prega a fé católica, está lá recluso no seu mosteirinho. Um Papa que não assina os documentos. Não assina os documentos, mesmo os mais importantes, onde está involucrada a infalibilidade, como, por exemplo, a canonização de santos. Enfim, não emana documentos, vários documentos, motu próprio, encíclicas. Mas então, que adianta você dizer que esse é um Papa espiritual? Que adianta? Não está dirigido à igreja. Não, pronto, acabou. Não está dirigido à igreja. A igreja não está sendo dirigida por... Está acéfala. Está sem cabeça. Estamos em sede vacante. Esta que é a verdade. Aqui está o ponto. Nós estamos em sede vacante. O Senhor reza pelo Papa Bento XVI. Rezo por todos. Mas não é essa a questão. A questão é da Unacum. Isto é, na missa, o padre reza em união com. Aqui, na missa na missa pio-beneditina, o padre diz assim, no cânon romano, ele diz assim, certa altura da oração, diz: Unacum famolo tuo Papa nostro, e coloca o nome Bento. Né? Não faço isto porque, claro, Bento não é, até prova em contrário, Bento não é senão um Papa emérito. Aqui é para o Papa, se reza pelo Papa que está reinando. Né? Francisco, claro que não vou rezar, porque ele é o falso profeta, não vou rezar em união com... Esse é o ponto, queridos. Como é que alguém vai rezar? Vejam, sacerdotes e bispos queridos, por favor, meus amados, como é que alguém vai rezar em união com o falso profeta? Quer dizer, ele tem a intenção de destruir a igreja e você tem a intenção de construir, vão rezar unidos como? Ele reza a Lúcifer para que Lúcifer consiga o seu sucesso, o seu reino que ele quer. E você reza a Deus, o mais alto louvor e culto a Deus e o sacrifício de Jesus. Mas como vai unir essas duas? Não dá. Um tem um espírito e o outro tem um outro espírito. Não dá para rezar Unacum. Unacum é como se eu tivesse... Nós todos aqui, nesse momento, estivéssemos rezando a missa. Eu, que sou o padre, que estou rezando a missa, em primeiro lugar, em primeiríssimo lugar, sem condição nenhuma, eu, como sacerdote, como padre, rezo a missa e ponto. Válida a minha missa, com ou sem a existência de bispos e papas. Então, em primeiro lugar, eu, como padre, rezo a missa, mas eu rezo a missa em união com o meu bispo, porque ele é católico, tem a mesma intenção de construir a igreja. Rezo a missa em união com o Santo Padre o Papa, reinante, porque ele também está aí com... Mas se nós não temos, por exemplo, o Papa, o que acontece? Eu pulo, digo Unacum e vou lá para a oração pelo bispo. Unacum antistit nostro e nomeio o bispo. Pronto. Acabou. Agora, se não temos também um bispo que está sobre nós e em comunhão conosco, por enquanto eu não conheço um. Não conheço nenhum que esteja realmente assim. Então, suprime os dois, passa direto, diga assim, Unacum omnibus orthodoxi atque catholici et apostolici fidei cultoribus.
Pronto, pronto. Reza unido com toda a Santa Igreja Católica. Mas a verdadeira, não a anti-igreja de Bergoglio, não com o falso profeta. Pronto, pronto. A mesma coisa deve fazer um padre que reza a missa, nem sei mais, vou pegar aqui o Canção Eucarística número 2 que mais usam, reza a missa do Novo Ordos. Também ali se diz o Unacum, de português aqui no caso, mas se diz o Unacum. Vejam, que eu não estou mais acostumado a celebrar essa missa faz tanto tempo que eu nem sei mais onde está, mas aqui achei. Veja, então diz aqui, como é que vai dizer o padre? Que ela cresça na caridade. Bom, dizia com o Papa, e citava o nome do Papa. Mas agora estamos em sede vacante. É como quando um Papa morre. Um Papa morre. É sepultado. Os cardeais vão se reunir, vão eleger um outro. Até que se eleja um Papa, um novo Papa. Não é que o padre não possa rezar. Ou que o padre rezando a missa não seja válida. Que é isso? Nunca foi assim na Igreja Católica? Nunca foi assim? Sede vacante, segue a Igreja. A Igreja não é o Papa. A Igreja somos todos nós. Nós somos a Igreja. Todos nós somos a Igreja. O Papa representa a Igreja. Representa a Igreja na sua totalidade. A sua pessoa representa. Mas todos nós representamos. A Igreja também. Cada um na sua porção. O bispo com a sua diocese. O padre com a sua paróquia. E todos nós, de alguma forma, a Igreja inteira também. Então, mesmo na sede vacante, estamos em sede vacante, se pula simplesmente, como sempre se faz, quando um Papa morre, se pula simplesmente o nome e se reza assim. Que ela cresça na caridade com o nosso bispo e nomeia o bispo. Pronto. Segue a missa. Segue a missa. Se também o bispo, não tem bispo, está ele